Bom dia a todos. E eu acho que o dia hoje realmente tende a ser bom por algumas razões. Choveu em Colatina, né? Isso é excelente. Amanhã desse domingo tende a ser a mais alegre, porque acabou o horário de verão, todo mundo dormiu uma hora a mais. Então não tem motivo de ninguém estar aqui de mau humor, não é verdade? Mas também só esses dois motivos. Granjeai amigos. A doutrina espírita, ela nos ensina que fora da caridade não há salvação. Quando nós vamos desmembrar essa reflexão, quando a gente vai no Livro dos Espíritos, procurar saber o que é a caridade da forma que Jesus a entendia, nós nos deparamos com aquela informação básica, que é benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Até aí tudo bem. Quando nós também desmembramos essa informação e aprofundamos nessa reflexão, nós chegamos na seguinte conclusão: não tem como alcançar o ápice da redenção espiritual sozinho. Porque imagine você vivendo na qualidade de um ermitão, encarnação após encarnação, vivendo na floresta, longe de todo mundo. E Jesus entende que caridade e benevolência é para com todos. A doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não existe salvação. Você vai praticar benevolência com a árvore? Vou ser boa com essa arvorezinha hoje. Vou praticar perdão com a árvore? Não tem como. Não tem como. Se fora da caridade não tem salvação, e a caridade, da forma que Jesus entendia, envolve dois sujeitos e não apenas um, é necessário, para se atingir o ápice da redenção espiritual, para conquistar o degrau da angelitude, é necessário o próximo. Porque benevolência para com todos é benevolência minha para com o próximo. Indulgência para com os erros alheios é eu ser indulgente para com quem cometeu o erro alheio com o próximo. Perdão das ofensas sou eu perdoando o próximo. Então, tão importante quanto a minha determinação e a minha vontade, tão importante quanto a minha determinação e a minha vontade, é a ferramenta que Deus me disponibiliza na qualidade do próximo. O próximo é fundamental para eu concluir meu processo de redenção. E é aí que surge a grande indagação. O próximo é indispensável. Mas, no meu ponto de vista cristiano, quem é o próximo? No ponto de vista de vocês, quem é o próximo? No ponto de vista de Jesus, quem é o próximo? Será que nós, alunos tutelados, temos o entendimento em relação ao próximo semelhante ao entendimento dos tutores da vida maior? Quem é meu próximo? Será que temos? Então, a primeira parte do estudo de hoje tem o propósito de nivelar esse entendimento, aproximar o nosso ponto de vista em relação a quem é o meu próximo, ao ponto de vista dos tutores da vida maior. É a primeira parte. A segunda parte do estudo, uma parte mais breve, nós iremos indagar uma outra questão. Está com microfonia, né? Mas está dando para ouvir aí no fundo? Oi? Melhorou? Mas deu mais microfonia? Deu, não? É só para mim, né? Meu obsessor de tecnologia me acompanha sempre. A segunda parte do estudo é para transpassar uma barreira, porque existe uma grande, não é nem barreira, é um abismo mesmo, entre eu e o próximo. Porque eu já sei quem é meu próximo, mas eu não consigo alcançar o coração do próximo necessitado. Porque existe um grande abismo que se chama apego aos bens terrenos. E isso constitui, para mim, um grande obstáculo. Eu sei quem é meu próximo, mas eu não consigo alcançar, por conta do meu apego aos bens terrenos. Esse é um grande obstáculo. O que eu sei em relação a isso? Que eu sou um mero administrador, o espírita, que eu sou um mero administrador, mais ou menos íntegro, dos bens que Deus me confiou. Mas apenas saber isso basta para nós mudarmos a nossa conduta em relação ao apego aos bens terrenos? Se bastasse, por que a gente continua cometendo o mesmo erro séculos após séculos, encarnações após encarnações?
Porque a gente mantém esse apego infantil e mesquinho às coisas que Deus nos confiou como se elas fossem nossas. Então, saber apenas que somos administradores dos bens terrenos não tem bastado, porque é uma informação incompleta. A informação mais importante, talvez nós não tenhamos em mente, em relação do nosso posicionamento com os bens terrenos. Nós não somos meros administradores dos bens terrenos. Nós estamos numa posição muito mais grave, muito mais complexa, nesse relacionamento entre nós e os bens que Deus nos confiou. Compreendendo esse relacionamento entre nós e os bens, ficará mais fácil de mudar de conduta e alcançar o coração do necessitado. Essa aí é a segunda parte. Para a primeira parte do estudo, nós iremos utilizar a parábola do bom samaritano. Para a segunda parte, a parábola do mordomo infiel. Chegamos na outra questão. No estudo de qualquer parábola de Jesus, seja ela qual for, o estudioso, ele precisa se dotar de dois pré-requisitos básicos, fundamentais. Um é adquirir a realidade, o conhecimento das realidades espirituais. Isso aí nós temos, porque foram trazidas de forma magistral pela doutrina espírita. Só que ter apenas o conhecimento das realidades espirituais não basta, não é o suficiente para extrair o espírito da letra de cada parábola, para se alcançar a lição espiritual que está contida em cada parábola. Não é o suficiente. O estudioso corre o risco de cometer grande equívoco de interpretação. Acredita que interpretou de forma correta por conta do personalismo, por conta do orgulho. Mas não é o suficiente. Porque precisamos nos dotar de um segundo pré-requisito, que é o conhecimento, mesmo que parco, o conhecimento da cultura do povo hebreu. Se colocar no lugar dos ouvintes de Jesus. Sem esse conhecimento, mesmo que básico, não conseguiremos alcançar a lição espiritual. Sabe por quê? Quando você começa a narrar uma parábola para aquele que tem o conhecimento da cultura do povo hebreu, aliado ao conhecimento da doutrina espírita, naturalmente, ele logo vai perceber alguma coisa de estranho se você desconsiderar o contexto. Você começou a narrar uma parábola fora de contexto. Porque todas as parábolas de Jesus estão dentro de um contexto. Jesus nunca acordou, esticou os braços, deixa eu ver que parábola que eu vou contar agora. Ele nunca fez isso. Ele sempre aproveitou uma situação para narrar a parábola. Então, o conhecedor da cultura do povo hebreu ia achar muito estranho se alguém chegasse aqui e começasse, por exemplo, a narrar a parábola do filho pródigo. De início. Ele não está usando a mesma técnica pedagógica que Jesus se utilizou. Por quê? Porque antes da parábola do filho pródigo, Jesus narrou a parábola da dracma perdida, depois a parábola da ovelha perdida, depois a parábola do filho pródigo, em sequência. Sem interrupção. Por quê? Porque na ocasião Jesus estaria jantando com meretrizes e com publicanos, homens que lidam com dinheiro público, era a Receita Federal de Roma na época. E era mal visto e malquisto porque eles cobravam propina daqueles que eles iam cobrar imposto. E Jesus sabia que atrás da porta estaria ouvindo doutores da lei, aquela conversa. Jesus se aproveitou dessa situação para narrar um trio de parábolas. Então, se eu chegasse aqui agora e narrasse para vocês a parábola do filho pródigo, sem considerar as duas anteriores, eu não estaria utilizando a mesma técnica pedagógica que o Cristo se utilizou para passar a mensagem. Olha o prejuízo em não conhecer a cultura do povo hebreu, que seria. O mesmo se dá com a parábola do bom samaritano. Se eu chegar aqui e narrar diretamente, um homem descia de Jerusalém para Jericó, estraguei tudo. Nunca que eu vou conseguir atingir a lição espiritual dessa parábola. Jamais. Vocês vão ver. Impossível. Até porque a parábola do bom samaritano é uma resposta a uma pergunta do doutor da lei. Como é que eu já vou falar a resposta, que é a parábola que Jesus narrou, sem saber qual é a pergunta? Jesus está respondendo aqui pergunta. Então isso é loucura. Se tiver alguém que conhece aqui a cultura do povo hebreu e eu começar a narrar aqui a parábola do bom samaritano, a pessoa está doida. Começou a contar a história do Chapeuzinho Vermelho com o Chapeuzinho da Floresta. Não é por aí. Então, aonde começa o contexto da parábola do bom samaritano? E levantando-se um doutor da lei. Aí começa o contexto.
Aí começa o contexto. E levantando-se um doutor da lei, perguntou para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Precisamos fazer uma pausa para compreender o seguinte. Para ele, doutor da lei, a conversa não era nada amistosa. O intuito da conversa para o doutor da lei era desmascarar Jesus. Vou desmascarar esse falso profeta. Esse o intuito. E ele se utilizou de uma pegadinha. Uma pergunta maldosa, a primeira, e uma pergunta muito maldosa, a segunda. A primeira pergunta maldosa, não tanto quanto a segunda, mas maldosa, foi: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Cristiano, por que essa pergunta foi maldosa? Aí é que entra o conhecimento da cultura do povo hebreu. Se não tivermos, não vamos saber por quê. Por que essa pergunta foi maldosa? Vamos fazer uma pausa. Naquela época, o povo esperava a vinda, o povo judeu esperava a vinda de um Messias, e o Messias, tão aguardado pelo povo judeu, ia implementar na terra o Olam Rabá, que é, para eles, é como se fosse para a gente o mundo de regeneração, onde a paz seria instaurada, não haveria injustiça, nem mácula de injustiça, assassinato, homicídio, roubo, furto. Não ia ter nada disso. Só ia reinar a paz. E quem ia promover isso? O Messias. Mas quem teria direito de herdar o Olam Rabá? Os justos. E quem não teria direito? Os injustos. Aí começa toda a questão. Quem são os justos e quem são os injustos? Porque desde a época da libertação do povo hebreu do Egito, eles consideravam como justo tudo que estava no mandamento. O justo é aquele homem que cumpre esse mandamento assim, assim. Aí vinha um sábio e alterava a lista. Por conta de quê? Da conveniência. Isso não acontece com a igreja, né? Nunca aconteceu. Vou alterar por conta da conveniência. Altera. Vinha um outro sábio e alterava. Não, para ser justo tem que acrescentar isso, mas tem que tirar isso. Então, quando ele fez essa pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava crente que Jesus ia tirar uma lista do bolso, ia falar: para herdar a vida eterna, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí o que ele ia falar? Mas eu não concordo. Eu sou de outra linha de raciocínio, de outro sábio. Eu não concordo com isso. Desculpa, você não é o Messias. Desmascarou o Messias. Por isso que essa pergunta foi maldosa. Porque ele estava crente que Jesus ia tirar uma listinha do bolso e ia falar isso. Só que Jesus não caiu na pegadinha do Faustão. Porque, será que ele tinha ideia, o doutor da lei, com quem estava conversando? Será que ele tinha ideia que estava diante do espírito mais inteligente de que nós tivemos conhecimento? Do governador espiritual do orbe, que arquitetou, que liderou toda a construção do nosso orbe a pedido de Deus? Será que ele tinha ideia de com quem que estava conversando? O que Jesus respondeu? Jesus respondeu com duas perguntas. Porque o doutor da lei naquela época é como se fosse um advogado hoje. Então Jesus respondeu: o que diz a lei? É como se ele dissesse: traz os códigos para a gente analisar. Vamos analisar os códigos para ver o que diz. Quem é que vai herdar a vida eterna? O que precisa fazer? Traz os códigos, o que diz na lei. E a segunda pergunta, mais cabulosa ainda: como lês tu? Ou como tu lês, depende da tradução bíblica. Como você lê? Porque uma coisa é que eu falo, outra coisa é que vocês entendem. Uma coisa é que vocês leem, outra coisa é o que vocês interpretam o que está escrito. É bem diferente. E Jesus falou: o que está escrito na lei? E como você entende o que está escrito na lei? Jesus devolveu a resposta com duas perguntas. Só que ele não se titubeou. Ele respondeu. Respondeu na lata. Por que ele respondeu rapidamente? Porque desde aquela época até hoje, entre os judeus mais tradicionais, eles têm uma prática chamada Shema Israel. É um termo hebraico. Shema Israel são as duas primeiras palavras dessa prática que eles fazem 3 vezes ao dia no templo judaico. Que se chama, eles juntam Deuteronômio 6:4-5 com Levítico 19:18. São duas passagens desses 2 livros do Velho Testamento. Eles juntam e faz o Shema Israel, que para eles se inicia Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que em português seria mais ou menos: ouça, povo de Israel, filho de Deus, o Senhor é nosso Deus,
O Senhor é único. Amai, portanto, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ele respondeu para Jesus ainda uma coisa que não está no Deuteronômio, e de todo o teu entendimento. Não sei de onde é que ele tirou isso, porque isso não está no Velho Testamento. E juntou com o Levítico 6:4-5, que a frase completa é: não te vingarás, nem guardarás mágoas contra os filhos do teu povo, mas amará o próximo como a ti mesmo. Só que a gente deu uma resumida aqui, né? Porque a primeira igreja surgiu lá na Bahia, então a gente não ia falar tudo lá na Bahia, né? Amará teu Deus de todo o teu coração. Não, amará teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que o baiano resumiu demais. Vamos desmembrar, não precisa resumir tanto assim. O que a gente aprende na catequese é assim na igreja, né? Amar a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Faz de conta que ele respondeu só isso para Jesus, resumidamente, tá? Ele respondeu isso para Jesus. E Jesus respondeu de volta: respondeste bem, faz isso e viverá. Ou seja, faz isso e herda a vida eterna. Herda o Olam Rabá. Aí é que ele entra com a pergunta maldosa. Só que antes de ele entrar com a pergunta maldosa, vamos fazer uma pausa para compreendermos o que eles entendiam do que é amar a Deus nesses 3 níveis de amor. Porque eles entendiam que para amar a Deus teria que amar o próximo. Nos 3 níveis de amor. Quais são os 3 níveis? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. O que é coração para eles? Olha a importância de saber, de conhecer um pouquinho da cultura do povo hebreu para extrair a lição da parábola. Porque eu nem entrei na parábola ainda. Mas não tem como entrar na parábola sem conhecer a cultura deles. Senão não tem como alcançar. O que é coração para eles? Para a gente, o coração é a sede do sentimento. Para eles, o coração é a sede do sentimento e da sabedoria ao mesmo tempo. Concomitantemente. Por quê? Vocês devem conhecer. Em casa, vocês devem ter alguém assim. Talvez até dentro do seu espelho. Alguém que, quando alguém erra, a gente chega com lições de moral. Você não pode fazer isso, o caminho certo é esse. Se enche de autoridade moral para apontar o erro e apontar o caminho certo. Não é verdade? Faltando com toda a indulgência. Se achando o moralista. Eu estou agindo como? Tentando ajudar de que maneira? Utilizando sua razão. Aí é o caminho errado, o certo é aquele. Mas tem gente que é só coração. Vamos perdoar, passa a mão na cabeça, não orienta qual é o caminho certo. Indulgência, indulgência, indulgência. E a pessoa continua errando, sem saber para onde ir. É aquele que só passa a mão, só passa a mão. Não tem pais e mães que fazem isso com os filhos? Só passa a mão, mas não indica o rumo certo. Para eles, tem que agir com os dois ao mesmo tempo, porque se a gente parar para refletir, que ninguém nunca lutou tanto contra o crime quanto Jesus lutou, mas também ninguém nunca amou tanto o criminoso como Jesus amou. Jesus não se consorciava com o erro, ele conseguia amparar e orientar ao mesmo tempo. Porque Jesus conjugava ajudar e orientava ao mesmo tempo. Ele conseguia consorciar coração e sabedoria. E era esse o entendimento de coração do povo judeu. Emmanuel, comentando essa passagem, ele diz o seguinte, que a pessoa que só orienta, que age só com sabedoria, sem sentimento envolvido, se assemelha a uma placa indicativa no deserto, onde vai orientar o viajor sedento. Só que o viajor sedento vai morrer de sede pelo caminho. Ele sabe para onde ir, mas vai morrer de sede. Vai cometer um suicídio. A pessoa que é só amparo, que só passa a mão na cabeça, mas não orienta, se assemelha, segundo Emmanuel, a um manancial de água limpa, onde vai saciar a sede do viajor sedento, mas o viajor sedento vai continuar perdido, sem saber para onde ir. Então, no primeiro nível de amor a Deus é ajudar com o coração e com a sabedoria. Não consociar com o erro, mas não deixar de amar aquele que errou. Esse é o primeiro nível. E o segundo nível de amor a Deus? Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o que é alma para eles? É o mesmo para nós. É a união do espírito
com o corpo. É a criatura encarnada. É isso que é alma para eles. Porque alma e espírito são sinônimos. Na qualidade encarnada a gente fala alma, na qualidade desencarnada a gente fala espírito. O entendimento para eles de alma é a mesma coisa. E para que a gente reencarna? Alguns acham que é para passear. Só que a gente reencarna para trabalhar, não tem outro propósito. Só existe um motivo, uma razão que Deus criou o mundo material, para fazer valer o seu mecanismo de redenção, ou seja, porque não existe como depurar as nossas imperfeições, senão na carne. Só que a gente acha que a gente veio para passear, né? Só quer saber de promoções, grandes empregos, comprar uma TV LCD, carro na garagem, viagem e férias. Churrasquinho no final de semana, claro. A gente só quer saber disso. Mas a gente veio para trabalhar. Então, amar a Deus de toda a tua alma é amar a Deus com ações práticas. Trabalhar é lá, ir lá ajudar. Não é só agir com sentimento e com sabedoria. Tem que fazer. Verbo, fazer. Amar a Deus de toda a tua alma é fazer. É sair do envolvimento, quando a gente vem aqui para a casa espírita, e partir para a segunda etapa, que é do compromisso, do comprometimento. E o que seria amar a Deus de toda a tua força, ou de todas as tuas forças, que está no plural, lá em Deuteronômio? O que seria amar a Deus de todas as tuas forças? A gente tem que fazer uma pausa. A gente vai ter que fazer uma tradução regressa. Vamos pegar a palavra força, ou forças, voltar para o latim moderno, a Vulgata, depois para o latim antigo, o Vetus, depois para o grego koiné, que nem existe mais, é um grego de 8 vogais, depois para o hebraico, que é a forma que surgiu no Velho Testamento, essa palavra. Se tivesse um judeu aqui agora, de 13 anos, ele ia achar muito estranha essa tradução da palavra força. Da onde é que chegou? Força. Não existe. Porque o que saiu da boca do profeta, em Deuteronômio, foi muitos. Que no decorrer das traduções chegou até o português, forças. Sabe-se Deus por quê? Muitos. Amará a Deus de todos os teus muitos. E o que é muitos no entendimento do povo judeu? Exatamente, as posses. Porque quando a gente nasce no entendimento deles, a gente nasce nu. Tudo que a gente adquire, seja herdado ou conquistado, são os nossos muitos. Só que eles não entendem que os muitos, as posses, os bens, sejam para doar. Não. O que eles entendem? É para colocar à disposição para quando a providência divina nos solicitar. Colocar à disposição é diferente de doar. Uns 2 meses atrás eu vi na internet uma cabeleireira que não tinha um carro, sonhava com um carrinho, e ela foi contemplada com um Fiat Uno numa rifa que ela adquiriu por R$10. Um Fiat Uno quase zero. Quando ela foi reclamar o bem, chegando lá, conheceu o casal, que rifou o único bem que tinha, que era o carro, porque a casa era alugada, e descobriu também o motivo. Era para promover uma cirurgia nos olhos do filho de 6 anos. Quando ela descobriu isso, imediatamente ela abriu mão do bem, que ela tanto sonhava, um carrinho. Ela não quis. Não quis. O que ela fez? Ela colocou o bem à disposição, quando a providência divina solicitou. Eu tenho certeza que todo mundo aqui faria a mesma coisa, porque nós somos espíritas, a gente aprendeu isso. Todo mundo faria a mesma coisa, abriria a mão do bem. E isso que é colocar à disposição. Então ele respondeu isso para Jesus. Amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu, respondeste bem, faz isso e viverá. Aí ele entrou com a pergunta maldosa. Mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Foi a pergunta que ele fez para Jesus. Por que essa pergunta foi muito maldosa? Só por conta disso ele deve ter ficado no umbral uns 500 anos. Por que a pergunta foi maldosa? Naquela época, eles tinham um entendimento de próximo da seguinte forma. A primeira corrente entendia que o próximo era aquele que era da minha casta. É da minha casta? É da minha raça? É meu próximo. Não é? Não é meu próximo. E existia uma segunda corrente de Hilel, que foi avô e mestre de Gamaliel, mestre de Paulo, que achava, que entendia que próximo era a humanidade inteira. E ele estava crente que Jesus ia responder, próximo à humanidade inteira, meu filho. Ah, Jesus, mas eu não sou da sua corrente, não sou da corrente de Hilel, eu sou da outra corrente.
onde o próximo é da quem é da minha casta. Então você não pode ser o Messias, desculpa, te desmascarei. 7-1. Ele estava crente que Jesus ia responder, próximo à humanidade inteira. Aí é que Jesus entra com a parábola. A parábola é a resposta a essa pergunta. Quem é meu próximo? Jesus respondeu. Imagina se eu começo essa palestra aqui hoje narrando a parábola, desconsiderando tudo isso que eu falei. Nunca alcançaríamos a lição espiritual da parábola. Isso eu comprovo. Que Jesus começa a responder. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores ou de ladrões, depende da versão, que o despiram, o espancaram e o deixaram ali, meio morto. O despiram, o espancaram e deixaram meio morto. Nos 2 primeiros que vinha descendo, Jesus usou o termo coincidência. Por coincidência. Só que para o samaritano, ele não usou o termo coincidência. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. Jesus era o mestre pedagogo. Por coincidência, vinha descendo o samaritano, que se deparou com o caído. E passou de largo. Viu e passou de largo. Vamos parar porque aqui está o ápice. Ele viu e passou de largo. Por quê? Porque para o sacerdote, o próximo é quem era da sua casta. Nós aqui, somos da corrente do Cristo. Aqui deve ter o quê? 150, 200 pessoas. Somos da corrente de Jesus ou nós somos da corrente contrária, onde o próximo é quem é da minha casta? Se a gente caísse essa questão no Enem, você ia marcar o quê? Não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Sou da corrente do Cristo. Próximo à humanidade inteira. Não é isso? Com certeza, você é cristão. Próximo à humanidade inteira? Ou próximo quem é da nossa casta? Cuidado, porque vocês podem se comprometer com a resposta. Querer é uma coisa, ser é outra. Por que o sacerdote não ajudou? Porque a corrente dele era próxima quem é da minha casta. Será que ele é romano? Ou não? Não sei. Como é que eu vou saber se ele é romano? Pela roupa. Está despido, não dá. Ah, já sei. Pelo sotaque. Está meio morto. Está em coma. Dá não. Já sei, pela expressão facial. O romano é mais bonito. Não dá não. Está desfigurado, ele foi espancado. E agora? É meu próximo ou não é meu próximo? Pela roupa eu não consigo identificar. Pela expressão facial, também não. Pelas características físicas não dá, porque está desfigurado. Pelo sotaque, muito menos, que está meio morto. Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Ele nem podia tocar para saber se estava vivo, porque se tivesse morto, ele ia se contaminar e ficar um dia sem trabalhar, de acordo com a cultura deles. Passou de largo. Vamos trazer para o nosso tempo? Se fosse a gente, ajudaria ou não? Ajudaria? É meu próximo ou não é meu próximo? Não sei. Será que ele votou no mesmo candidato que eu? Porque se ele for eleitor de Bolsonaro. Se ele for eleitor do Haddad, do PT. Se ele for aquele médium lá de Abadiana que andou fazendo as coisas, bandido boi, bandido morto para mim, então ele tem que morrer. Ele é meu próximo? Não sei. Porque se ele for aquele médium lá de Abadiana, se ele for aquele que arrastou criancinha pelo cinto de segurança, se ele for aquele estuprador safado que estuprou uma criança de 2 anos, eu deixo morrer. Então, próximo, para mim, não é a humanidade inteira. Depende. Ele é aquele que eu emprestei dinheiro e não me devolveu? Aquele safado? Porque se for, e se ele for aquele que me ajudou quando eu estava com um aperto financeiro? Não sei, está desfigurado, está despido. Nem pela voz eu vou conseguir identificar porque está meio morto. Ele é aquele que feriu meus interesses, que eu bloqueei no WhatsApp? Que eu bloqueei no Facebook? Porque nós somos um bibelô de cristal que não podemos ser feridos nem tocados? Não sei, porque se for aquele que feriu meus interesses, é melhor ficar aí bloqueado. Fica no chão bloqueado. Se eu alegar agora que próximo à humanidade inteira, eu vou ter que sair daqui, desbloquear todo mundo que eu bloqueei, ligar para todos os meus desafetos e pedir perdão, mesmo tendo razão. Se eu trato o gerente do banco, um doutor, de uma forma, e o pedinte de rua, andarilho, de outra forma, eu já estou dividindo por casta. Já estou dividindo por casta. Eu não posso nem me declarar que eu sou da corrente do Cristo.
porque eu trato duas pessoas de forma diferente. Na casa espírita, se tiver panelinha e eu tratar melhor um do que outro, já estou dividindo por casta também. E aí eu volto a perguntar, para nós, próximo é a humanidade inteira, ou quem é da minha casta, quem é do meu interesse? Eu só pratico o bem quando me convém, ou eu pratico o bem independentemente de qualquer coisa? Nós temos praticado o bem só quando convém. Temos perdoado só quando convém. Temos agido com indulgência só quando convém. Assinando atestado de hipócrita. Porque quem pratica o bem só quando convém é hipócrita. E Jesus se dirigiu a nós como hipócritas. Lembra? Doutor da lei era hipócrita na visão de Jesus. Nós estamos agindo como doutor da lei, separando a humanidade por casta. Então, se cair no Enem, cuidado. Cuidado, que você pode errar. É muito mais bonito falar, não, eu gostaria muito de ser da corrente do Cristo, como eu me declarei a vida toda como cristão. Mas eu não sou. Eu não sou, porque eu ainda divido o próximo por casta. É muito mais bonito ser honesto consigo mesmo. Veio um coroinha, o que o coroinha fez? Mesma coisa. Olhou e passou de largo, porque ele dividia a humanidade por casta. O próximo era quem é da minha casta. Por que Jesus utilizou, na sua pedagogia, duas pessoas que agiram da mesma forma, ou seja, que não ajudou, e uma que ajudou? Para mostrar que a maioria não ajuda. A maioria separa por casta. É meu próximo ou não é meu próximo? A gente age assim todo dia também. Age assim. Porque se você falar que o próximo é a humanidade inteira, não tem lógica, na época da eleição, você ficar falando mal de político na internet. Então, político não é seu próximo. Porque se falta com indulgência, falta de indulgência, falta de caridade. É irracional. É agir com hipocrisia. Agora, Jesus usa um outro termo, porque não foi mais por coincidência. Sabe como é que ele se referiu ao samaritano? Vinha de viagem, não por coincidência. Daqui a pouco eu explico por que ele mudou. Agora, quando o doutor da lei ouvia a palavra samaritano, o que acontecia? Por que ele tremia? Por que saía uma gotinha de sangue do ouvido dele? O povo judeu era separado por 12 tribos, desde a época da libertação do povo judeu das garras do Egito. 10 brigaram. As 10 tribos que brigaram ficaram instaladas no norte, cuja capital era Samaria. Então, quem vivia em Samaria, dessas 10 tribos... Eram dois povos, aí eles não... Da onde está vindo essa voz? 10 tribos, 10 brigaram. Era 12 tribos, 10 brigaram. As 10 que brigaram ficaram instaladas no norte. Quem vivia em Samaria, ou nas redondezas de Samaria, eram considerados samaritanos. E as duas únicas tribos que não brigaram até hoje, tribo de Judá e tribo de Benjamim, os membros dessas duas tribos são chamados de judeus, que se instalaram no sul e fundaram a nova capital, Jerusalém. E para os judeus, ouvir falar de samaritano. É que eram dois povos que não se davam. Isso aí, não se dava, não se bicava. Tem alguns oradores, alguns expositores que usam esse exemplo, mas eu acho muito criativo, eu vou usar também. Imagina que Bin Laden está vivo ainda, encarnado, e convida você para fazer uma palestra motivacional, como vencer a depressão, lá na terra dele. Aí você aceita. Você chega lá, tem um público-alvo. Homens-bomba. Todo mundo sentado. Imagina vocês aí que são homens-bomba com colete bonitinho, cheio de dinamite. Aí eu começo a palestra. Tinha um americano, bum! Acabou, né, a palestra. Explodiu tudo. Foi isso que Jesus fez. Vinha de viagem um samaritano. O doutor da lei quase voou do pescoço de Jesus. Porque o bom moço da história era justamente o samaritano. Vinha de viagem. Por que Jesus colocou de viagem? Não por coincidência. Porque quem vai de viagem tem compromisso. Tem hora para chegar, tem hora para sair. Será que vai dar tempo? Será que não vai? Porque eu vou perder meu emprego? Não vou. Porque quando você ajuda e se prejudica ao mesmo tempo para ajudar outra pessoa, você está agindo só com sentimento, você não está agindo com razão, com sabedoria. Então ele calculou muito bem, vou ajudar. Ele desceu, se aproximou, agiu de compaixão. Então ele vinha de viagem
e agiu de compaixão ao mesmo tempo. Ele amou a Deus no primeiro nível de amor, que é amar a Deus de todo o teu coração. Ele conjugou sabedoria e sentimento, porque lá na parábola Jesus colocou, agiu de compaixão. Parou para ajudar. Qual é o segundo nível de amor a Deus mesmo? Amar a Deus de toda a tua alma. E o que significa alma para os judeus? Amar com ações práticas, ações concretas. Sabe o que ele fez? Vamos contar quantos verbos Jesus utilizou na sua técnica pedagógica, na elaboração dessa parábola? Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou nelas vinho, deitou nelas azeite, já foram 4. Pôs-lhe no animal, 5. Levou até a hospedaria, 6. Cuidou dele, 7. Por que Jesus usou essa abundância de verbos? 7 verbos. Ele precisaria? Para mostrar que ele, o samaritano, amou a Deus de toda a alma. Uma ação prática. Jesus não precisaria usar essa abundância de verbo. Foi uma técnica pedagógica. Para poder mostrar para o doutor da lei que ele amou a Deus no segundo nível. A gente nunca alcançou a lição espiritual da parábola porque a gente ignorava a cultura do povo hebreu. Será que ele amou a Deus de todas as tuas forças? Será que ele amou a Deus de todas as tuas forças? O que é amar a Deus de todas as tuas forças mesmo? Colocar à disposição os bens que Deus nos confiou. Quando a providência divina, solicitar. O que ele fez? Junto ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, tirou do bolso 2 dinheiros, 2 denários, entregou e falou, se precisar, gaste, na volta te reembolso. Não foi isso que ele falou? Ele deu? Não. Ele colocou à disposição para quando a providência divina solicitasse. É diferente de dar. Jesus deixou bem claro isso na parábola. Se precisar, pode ficar à disposição. Fica à vontade. Que eu te reembolso quando eu voltar de viagem. Ele amou a Deus nos 3 níveis. Amor? Coisa que o sacerdote e o coroinha, o levita, não fizeram. Imagina a angústia do doutor da lei. E Jesus pergunta, dá o golpe de misericórdia. Quem pareceu seu próximo daquele que estava caído? E o doutor da lei teve que responder. Samaritano. Quem? Samaritano. Não estou entendendo, fala mais alto. Foi o samaritano, aquele que agiu de misericórdia e compaixão. Teve que responder. Mas você percebeu a pergunta de Jesus? Foi um trava-cérebro? Por que a pergunta de Jesus foi um trava-cérebro para a gente, estudioso? Quem pareceu ser o próximo daquele que estava caído? Jesus coloca, não coloca o caído na qualidade de próximo, mas sim quem pode auxiliar. E a gente sempre teve o entendimento de que próximo era o necessitado. Desde quando a gente iniciou o processo de começar a ajudar, o interesse de ajudar as pessoas. Para nós, próximo era sempre quem? O necessitado. Para Jesus, próximo é quem? Quem pode, quem tem capacidade de ajudar. Ele inverteu, e isso muda tudo. Porque é muito fácil você estar lá na sua casa, bonitão, de banho tomado, carro na garagem, TV LCD. Agora é smart, né? Quem é meu próximo? Deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem eu vou ajudar. O próximo é meu filho, é minha esposa, né? Eu vou dar tudo do bom e do melhor. É meu próximo. Muito fácil. Agora, quando você inverte a perspectiva, de quem eu posso ser o próximo? A resposta só é uma, no mundo de expiação e prova. Qualquer um. Qualquer um que se abrir a porta, cruzar o caminho, pode ser seu próximo. Rico ou pobre. Doente fisicamente ou sã fisicamente. Qualquer um. Ele inverteu. O próximo é quem pode ajudar. No entendimento de Jesus, nunca próximo foi o necessitado de auxílio. Mas sempre aquele que pode ajudar. Vamos pegar como exemplo aqui Chico Xavier. Chico, muitas pessoas o procuravam por conta dos fenômenos, a psicografia, correio fraterno, etc. e tal. Só que ele nunca se contentou com o ócio. Nunca. Ou você já viu aí alguma foto no Facebook, Chico tirando a selfie no shopping center, no McDonald's, em Porto Seguro? Já viu? No parque aquático? Não tem. Ele nunca se contentou. Certa vez uma mulher procurou Chico. Minha irmã tem um AVC.
Ninguém procurava a gente, porque a gente já era pobre. Coitada, minha irmã não tem muita beleza física, e agora ela tem um AVC, não fala, nem anda. Você poderia, por caridade, fazer a visita a ela uma vez por semana? Chico, na mesma hora, claro. Próximo à humanidade inteira, claro. Ele deu essa entrevista a Hebe Camargo. Aí ele disse, Óbvio, eu falei para você não contar o final. Olha lá, hein? não, rapaz, é um negócio que Não conta o final, não. Você vai para o umbral. ele disse que ele era o Francisco, que era um cisco de Deus para a Hebe Maria Camargo. Isso aí, eu nem sabia que o nome da Hebe Camargo era Hebe Maria. Mas isso aí, obrigado. Cisco de Deus. O pessoal de casa não ouviu, mas o nosso assistente para assuntos fraternos nos auxiliou aqui. Chico se considerava um cisco de Deus. E ele, dando entrevista, aí perguntou, você já se emocionou? Qual foi o momento mais emocionante da sua vida, nessa vida? E ele contou esse caso. Ele, uma vez por semana, levava um bombom e um biscoito, porque ela adorava. E ele insistia com a Valéria. A Valéria é enferma. Fala alguma coisa, Valéria, fala. Fala Deus. Fala Deus. Fala Jesus. Esse nome tem muita força. Ele ia insistindo. Com o passar dos meses, Valéria tentou. Fala Jesus. Ela, Jesuso. Ele se emocionou. Chamou a irmã. Fala de novo para sua irmã ouvir. Jesuso. E Chico começou a chorar. Se você souber o final, não fala não. Não vou falar, não Eu já mudei de alvo. Estou falando para outro alvo aqui na frente. Jesuso. E Chico chorou. Por que a gente chora? Porque passou no vestibular, na federal? Porque passou num concurso público cujo salário é R$10 mil? Por que a gente chora? Chico chorou porque Valéria falou Jesus, um nome que tinha muita força. Da semana seguinte, Chico Xavier levou uma caixa de bombom. Hoje ela fala um versículo inteiro. Ela falou Jesus, na primeira vez. Chegou lá, a irmã estava na porta chorando. Informou que Valéria tinha desencarnado. Mas Chico não perdeu sua alegria. Ele continuou com o coração jubiloso. Porque Valéria falou um nome que tinha muita força para Chico. Jesus. A gente nivelou o entendimento. A gente não gostou muito, né? Mas nivelou o entendimento em relação a quem é o nosso próximo. Já compreendemos que próximo é qualquer um. Até aquele que a gente bloqueou no WhatsApp, no Facebook. Até o nosso desafeto. É qualquer um. Mas como alcançar o coração necessitado? Aí eu peço licença para vocês, para ler, eu, apesar de saber de cor a parábola, mas para não perder nenhuma palavra, eu queria ler ipsis literis da parábola do mordomo infiel. Eu vou lendo e vou explicando ao mesmo tempo a cultura do povo hebreu. Naquela época, isso para a gente compreender como alcançar o coração do próximo necessitado, porque perante os bens materiais, nós não somos apenas meros administradores. E ter essa ciência não tem ajudado em muita coisa não, porque a gente não mudou nada. A gente continua egoísta. Então, a gente precisa de uma informação a mais. A gente precisa nivelar realmente o nosso entendimento. Qual é a minha posição perante os bens terrenos? Aí entra a palavra que cá para nós, para mim, é a parábola mais estranha que Jesus já narrou. Se não for considerar os ensinamentos espíritas, a gente vai falar que Jesus fumou um baseado e narrou a parábola. Que é muito estranho. Muito estranho. Naquela época, o centro da economia não era a indústria, muito menos a tecnologia. Era a agropecuária. Sobretudo a parte da agricultura. Sobretudo a agricultura. Porque eles não comiam carne de porco, né? Então, tinha que se concentrar na plantação mesmo. Os grandes proprietários de terra, que tinham terras imensas, o que eles faziam? Eles fracionavam as terras e alugavam cada fração dela para agricultores. E as pessoas que alugavam esse pedacinho de terra eram chamados de arrendatários. Só que o dono da terra, ele não conseguia cuidar de muitos arrendatários. Por quê? Porque um ia cultivar trigo, o outro ia cultivar azeite de oliva. A forma de pagamento era no dia da colheita. Só que a colheita do trigo é uma época, a colheita do azeite é outra época. Então, como administrar isso? Quem pagou, quem não pagou, qual o desconto que foi necessário dar porque não choveu naquela região, etc, etc. Ele tinha que contratar um administrador, que era conhecido na época como mordomo. Já nivelamos aqui o entendimento, para a gente compreender o início da parábola, pelo menos. E dizia aos seus discípulos: havia um certo homem rico, que era o dono da terra, o qual tinha um administrador,
E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. O administrador estava dissipando os bens do dono da terra, o Senhor. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser mais o meu administrador. Demitiu. Quem cala, consente. Ele não respondeu, não indagou. Ele consentiu, estava errado. E o administrador pensou consigo próprio: o que eu vou fazer? Porque o meu senhor me tira a administração. Cavar? Não tenho força. Mendigar? Eu tenho vergonha. E naquela época tinham mendigos profissionais. Eu não tenho know-how com agricultura. Eu não sei lidar com a agricultura, com a terra. E eu tenho vergonha de pedir. Tenho vergonha de mendigar. O que eu vou fazer da minha vida? E ele teve uma ideia brilhante. A ideia foi de Jesus, né? Mas faz de conta que a ideia foi do administrador. Olha a ideia brilhante que ele teve. Porque qual era a realidade para o administrador? O dono da terra, o Senhor, agiu com justiça por ter o demitido? Agiu. Mas ele agiu também com generosidade por não ter chamado a polícia, porque naquela época quem fazia o que ele fez ia preso? Ele foi generoso? Porque ele não chamou a polícia. O administrador que foi demitido, observando aquele homem justo e generoso na sua frente, ele teve uma ideia brilhante. O que ele pensou? Eu vou agir com generosidade. Quem sabe ele reconhece o meu gesto de generosidade, não me demite. E aí o que ele fez? Já sei o que devo fazer para quando for desapossado da administração, eu tenho quem me receba nas suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, dos devedores do Senhor, porque os devedores não eram dele, do administrador, era do dono da terra, e chamando para si cada um dos devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ao dono da terra. E o primeiro respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, senta e escreve depressa 50. Poxa, Cristiano, ele deu 50% de desconto? Mas nem era dele. Ele não podia fazer isso. Quem tinha que dar o desconto era quem? O dono da terra. O cara foi demitido. Por isso que ele falou: escreve depressa, antes que a fofoca chegue no seu ouvido que eu fui demitido. Por isso que ele estava com pressa. Senta e escreve depressa, 50. Ele chegou para o próximo: quanto é que você deve? 100 medidas de trigo. Senta e escreve depressa, 80. Por que 80 para um, 50 para outro? Porque, como ele não tinha tempo de calcular desconto, ele deu um desconto só para todo mundo, 500 denários. 500 denários em azeite dá 50%. 500 denários em trigo, porque o trigo vale mais, dá 20%. Ele deu o mesmo desconto. Olha a estratégia dele. Se eu fizer isso, talvez o meu senhor ache bonito, porque eu agi com generosidade, acha bonito, e não me demite. Mas se ele me demitir, se ele insistir nessa ideia de me demitir, pelo menos eu tenho onde ficar. Aonde? Na casa de quem eu dei o desconto. Poxa, que cara, gente boa, vamos fazer um churrasco para ele. Pode ficar na casa onde você quiser. Que você, eu ainda vou te indicar para um emprego novo. Olha a estratégia dele. Será que deu certo? O que será que o Senhor fez? Não é o que você faria, tenho certeza. Você está dando desconto de uma coisa que é minha? O que o Senhor fez? Está lá na parábola. E o Senhor louvou o administrador desonesto. Bateu palma. Parabéns. Louvou a atitude do administrador. Deu certo a estratégia, então, não deu? Provavelmente ele nem foi demitido, não fala no final da parábola. Um dia, quando eu estiver com Jesus, daqui a 1060 encarnações, eu vou perguntar: ele foi demitido? Provavelmente não foi, porque ele louvou a atitude do administrador. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Pois os filhos deste século são as pessoas que estão encarnadas no momento. Pois os filhos deste século são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. Filhos da luz é uma expressão idiomática que Jesus se utilizava na época para se referir aos seguidores do Messias, aos seguidores do Cristo. Imagina ele falando para os apóstolos: esse administrador desonesto da parábola agiu com mais prudência do que vocês. Será que os apóstolos ficaram um pouquinho incomodados?
Jesus falava para a humanidade, falava para nós. Falava para nós. E eu vos digo, finaliza Jesus, granjeai amigos, com as riquezas da injustiça, para quando vos faltares riquezas, tem quem vos recebam em tabernáculos eternos. Olha que bonito, chega a arrepiar, né? Faça amigos com as riquezas da injustiça. Fica parecendo que Jesus está incentivando o espertalhão, o corrupto, que desvia dinheiro público. Faça amigos. Se eu for fitar a vida do berço ao túmulo, é essa a interpretação. Jesus está doidão. Se eu fitar os acontecimentos do berço ao túmulo, Jesus está incentivando o espertalhão para fazer amigo com a riqueza da injustiça, para quando faltar amigo nessa encarnação, quando eu ficar pobre nessa encarnação, tem quem me receba nas suas casas? Será? Será que Jesus estava indicando isso? E aqueles que roubam e não ficam pobres, morrem rico? Então está errado, Jesus está. Vamos agora um pouquinho para a aula de história. Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, capítulo 111, ele diz o seguinte: se conseguisse o homem, desde a experiência humana, desde a atual experiência nossa aqui, devassar o pretérito profundo, e lá nas mais antigas encarnações nossas, não na última, nem na penúltima, lá atrás, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas, vamos botar esse todas com letra maiúscula, de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde, provém da bondade divina. Não é mérito nosso. Se temos conhecimento e saúde, é fruto da bondade de Deus. E de que a maioria dos recursos materiais, à disposição dos seus caprichos, ele bota o dedo na ferida, mas ainda esfrega um pouquinho. A maioria dos recursos materiais nossos, à disposição dos nossos caprichos, procede da injustiça. Aí a pessoa fala: não, Cristiano, mas eu nunca roubei. Eu herdei da minha família. Eu fiz o concurso público. A irmã não está falando do berço. A irmã está falando lá atrás. Pretérito profundo. Por quê? Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres, estados com E maiúsculo, ou seja, quase todos os países do mundo, do nosso mundo, se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos de nós, tá? Nós temos sido servos dissipadores, que no momento do ajuste, que é agora, não se mostram à altura da mordomia. Vou traduzir Emmanuel. Antes de traduzir o Emmanuel, vamos lá na primeira parte. Todos os países do mundo, sobretudo os mais desenvolvidos, eles se desenvolveram à custa de muita exploração, o forte explorando o mais fraco. Inclusive no Brasil, até 1888 acontecia isso. Ainda hoje acontece. Quem eram os protagonistas exploradores? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, eu vou pegar um espelho. Quem eram os protagonistas exploradores? Nós. Então, se a gente tem hoje um carro, não importa se é um Fusca ou uma BMW, se a gente tem uma casa, não importa se é casinha ou casarão, se a gente tem uma roupa, não importa se é da Feira do Paraguai ou se é roupa de marca, tudo isso é fruto da injustiça. Se Deus fosse dar o que a gente merecia ao pé da letra, se Deus fosse utilizar o olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, no seu sentido literal, era para todos nós estávamos morando debaixo da ponte agora. Sem roupa, sem casa, sem carro, sem conforto. Se temos alguma coisa de bem material, é por conta de quê? Da bondade do Pai. Da bondade, não por conta de mérito, bondade. Eu tirei a gente agora da posição, da mera posição de administrador dos bens terrenos, para a posição de administrador infiel, administrador desonesto, injusto. Eu não sou só administrador dos bens terrenos, eu sou administrador desonesto. Por que desonesto? Não da minha honestidade de hoje, por favor, da minha desonestidade do passado, quando eu era explorador. Eu tendo isso em mente, o que é que Jesus fala? Meu filho, se você tem o que tem hoje por misericórdia de Deus, porque Deus, Ele só te demitiu, Ele só te mandou para a terra, mas Ele não te chamou a polícia, Ele não chamou o capeta para te deixar ardendo no fogo do inferno. Ele te deu uma nova chance para você acertar na qualidade do plantio. Aí o que Jesus fala? Você que está administrando o bem que não era para ser seu, procura um devedor do Senhor e dá um desconto para ele. Aí a gente tem que fazer uma pausa. Quem é o Senhor? Deus.
Deus, consciência de cada um. Quem é o devedor do Senhor? A gente está no mundo de expiação em prova, não fica difícil responder essa pergunta. Quem é o devedor do Senhor? Aquele que expia. Aqueles que foram abandonados nos hospitais, nos asilos, nas casas de apoio. Aquela pobre criança que nasce na África com AIDS e morre por inanição. É fácil identificar os senhores do Senhor, aqueles que sofrem de forma pungente. Jesus orienta, procure eles e altera a contabilidade. Pensa, porque Deus vai aprovar. O que é isso? Pega um morador que programou, um morador de rua, está debaixo do viaduto. Ele programou morar 22 anos debaixo da ponte. Ele já tem 17 anos, você vai lá, você leu essa parábola, entendeu, vou procurar o devedor do meu Senhor, porque eu sou administrador infiel. Vou até lá ajudar o morador. Ele tem 17 anos, falta mais 5. Eu posso tirar ele debaixo da ponte? Sendo que ele programou ficar 22? Se eu tirar ele, eu tenho uma certa condição financeira, colocar ele num kitnet de R$500, dar todo o suporte, arrumar um emprego para ele de jardineiro, arrumar um emprego para ele, uma posição, para ele não morar mais debaixo da ponte. Mas faltava 5 anos ainda. Ele está espiando, por conta de alguma coisa errada que ele fez no passado. Ele programou, ele pediu, implorou a Deus para estar nessa situação. E você foi lá, com o livro contábil, senta, escreve aqui, quanto é que você deve a Deus? 22 anos debaixo da ponte. Escreve depressa, 17. Depressa, 17. Senão eu vou desencarnar e eu vou perder a oportunidade. Escreve depressa, 17. Deus vai aprovar essa alteração contábil? Sim ou não? O que é que Deus fez com o administrador aqui na parábola? Louvou o administrador desonesto. Deus vai bater palma. Deus vai fazer assim. Eu estou fingindo que está 22. É uma alteraçãozinha assim, né? Em hebraico, tirou uma perninha, botou outra. Para mim está 22, pode ficar à vontade. É isso que Deus vai fazer. Ele vai aprovar. Então, o administrador desonesto, que somos nós, tem que fazer o quê? Procurar o devedor do Senhor e fazer uma alteração contábil para aquele que deve. Dentro das nossas possibilidades físicas, levar um consolo, não importa qual seja. Você não está tomando para si a dívida. O administrador tomou para si a dívida? Não. Ele está ajudando como? Aliviando o peso da dívida do próximo. Não é pegar para si a dívida. É aliviar o peso. Para finalizar, o que ele fez quando ele conseguiu alcançar o coração do próximo necessitado? O que o devedor, o administrador fez? Ele acionou um recurso maravilhoso que a gente pouco utiliza para aliviar os nossos sofrimentos. O mecanismo da intercessão. É de Deus. Ele criou, junto com o mecanismo de redenção, ele criou o mecanismo da intercessão, que alivia os nossos sofrimentos na mesma encarnação. E a gente não usa. Parece que a gente gosta de sofrer. A gente não usa. Como é que ativou? Quando a pessoa ajuda uma outra pessoa, aquela pessoa ajudada, ela vai ter o sentimento de gratidão? Sim ou não? Quando alguém ajuda um filho seu, você fica grato para com aquele que ajudou seu filho? Por que eu dei esse exemplo? Quando você consegue alcançar o coração do próximo necessitado, não apenas ele lhe será grato, mas os seus espíritos familiares, 7, 8, 10, que estão ali desencarnados. E vão, a partir daquele momento, trabalhar em seu favor. Emmanuel já dizia, o bem que praticardes em algum lugar será teu advogado em toda parte. Ele vai começar a interceder por você, eles. Por isso que Jesus usa o plural. Granjeai amigos, faça amigos. Como? Dando desconto. Com as riquezas da injustiça, ou seja, com os bens materiais que não era para ser nosso e Deus concedeu. Com as riquezas da injustiça. Para quando vou faltar dos amigos, ou seja, para quando um dia realmente você for morar debaixo da ponte, por conta dos erros do passado. Tem quem vos receba em tabernáculos eternos, ou seja, o tabernáculo não é a casa, o tabernáculo é o coração. Quando a gente tiver em dificuldade muito grave lá na frente, aquelas pessoas que a gente ajudou e todos os seus espíritos familiares simpáticos vão nos ajudar. Vão interceder por nós, mecanismo da intercessão. Aí vem a pergunta, Cristiano, mas só na próxima encarnação? Ou ainda nessa encarnação eu posso ser ajudado? Já está ajudando por interesse, né? Já está ajudando por interesse. Mas tudo bem, não tem problema, ajuda assim mesmo. Eu vou dar um exemplo que vai responder sua pergunta. Vou pegar Chico Xavier de novo. E quem souber e falar antes da hora vai ficar 2 dias no umbral. Eu já estou falando porque tem casa espírita que a pessoa fala antes da hora. Chico Xavier começou a receber a visita. Viu, Silvio?
Chico Xavier começou a receber a visita, durante várias noites, de um espírito evoluído, luminoso, e começou a lhe aplicar passes na região do tórax. Chico não entendia nada, mas aceitava de bom grado. E isso se repetia toda noite. Depois de muito tempo, Chico teve um ataque cardíaco. Ele disse que era angina. E a dor, ele falou que era como se fosse uma cobra picando o coração. De tamanho era a dor. Ele foi para o hospital e o médico falou: Chico, eu não sei como você não morreu. O médico não era espírito, nem falar desencarnou. Eu não sei como é que você não morreu. Você era para ter morrido. Na mesma hora, Chico remeteu. Foram os passos na região do coração. Entendi agora. Era para que eu não morresse antes da hora. Só que a gente não pode ficar com você aqui, Chico, porque tem a Rede TV, o SBT, a Globo, tem gente do mundo todo aqui fora. Isso vai virar uma baderna. Aí, a gente vai ter que montar UTI na sua casa. Na minha casa? Não. Para mim? Senão tem muita gente que vai morrer aqui, Chico. Ah, tá bom, então, eu aceito. Ele aceitou montar uma espécie de uma UTI na casa dele. Ele chamou a enfermeira e falou: se você me ouvir falando sozinho, não liga não, tá? Dormiu, está lá de noite, de madrugada, um espírito luminoso entra pela janela do quarto de Chico. Chico não reconhece. Quando o espírito se aproximou, Chico, pela vibração, sentiu: você é aquele espírito que me aplicou passe na região do tórax para que eu não desencarnasse antes da hora. Como eu lhe sou grato. Como é seu nome? Me fala seu nome que eu quero fazer prece para você, para sempre. E o espírito respondeu: Chico, nós somos tão amigos, você não está me reconhecendo. O Chico olhou: sabe o que é? É quando o médico orientou que eu não fizesse nenhum esforço, nem de memória. Chico sempre tinha uma saída, né? Nem de memória. Me fala seu nome. Chico, eu não vou falar meu nome, não. Eu vou falar só uma palavra que você vai recordar da nossa amizade. Pode falar, então. Jesus. Valéria, como você está linda, Valéria. Como você está linda. Chico, eu vou te confessar. Você tinha toda a razão. O nome Jesus tem muita força. Que o Mestre Jesus nos abençoe.